Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou hoje na companhia da intérprete Débora e vamos falar hoje sobre os modalizadores. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso? Vamos então compreender um pouquinho sobre os modalizadores. O modalizador é um elemento gramatical ou lexical, é uma palavra ou expressão por meio do qual o enunciador, ou seja, o produtor do texto, revela alguma atitude a respeito do que ele mesmo enuncia, do que ele fala, do que ele escreve. Nesse sentido, mesmo de forma encoberta, meio escondidinha, o produtor do texto deixa seus posicionamentos subentendidos ou sugeridos, influenciando o leitor a compreender o que é dito por ele. Assim, o modalizador modifica a maneira de como dizemos ou escrevemos as ideias. Então vejam que os modalizadores são extremamente importantes para fazer com que as nossas ideias no texto, seja o texto escrito ou na modalidade oral, elas estejam organizadas, bem administradas, e isso auxilia no processo de convencimento do leitor através dos argumentos utilizados pelo produtor do texto, né? Olhem aí algumas falas a respeito dos modalizadores. Eles indicam as intenções discursivas. Eles são os elementos que indicam os argumentos. Por isso que eu falei agora há pouco, palavras ou expressões que vão então apontar quais são os argumentos do texto. Os elementos modalizadores são utilizados como um indicativo da própria existência de um discurso argumentativo. Ou seja, se há um argumento no seu texto, há um modalizador. O modalizador, portanto, evidencia o ponto de vista que é apresentado pelo produtor do texto, de maneira como ele buscou a elaboração do seu discurso, do seu argumento. Vamos checar isso partindo de um texto. Observem aqui esse texto que tem por título uma pergunta. Por que a doação de corpos é importante para a ciência? Nos cursos de saúde, contato com corpos humanos é fundamental para o aprendizado de milhares de estudantes. Escolher doar o corpo para a ciência é permitir que, ao morrer, seu corpo não seja enterrado ou cremado, mas utilizado em atividades de ensino e pesquisa. Significa contribuir para a formação de profissionais de saúde que precisam entender a anatomia humana a fundo e, assim, garantir uma vida melhor do lado de cá. Vejam que tema delicado, que tema polêmico. E o texto está falando sobre a importância da doação de corpos para a ciência. Vamos estudar aqui um pouquinho esse texto. Então, como eu já mencionei, esse é o assunto do texto, a doação de corpos como uma contribuição imprescindível à ciência e à formação dos seus profissionais. E qual foi a estratégia argumentativa utilizada pelo produtor desse texto para tentar convencer o leitor dessa temática tão polêmica? Justamente a polêmica. Porque o autor abre o texto com uma pergunta para que o locutor ou o leitor possa refletir sobre ela, respondê-la e, consequentemente, aderir à ideia. Né? Observe, então, alguns modalizadores aqui nesse texto. Estou apontando aí, por exemplo, a forma é permitir. No trecho, escolher doar o corpo para a ciência é permitir que, em seguida, o argumento. Então, essa forma verbal dá a ideia de permissão, como o próprio nome do verbo diz. Também temos uma locução verbal. Precisam entender, que evidencia o sentido de uma necessidade e também de uma obrigação, pois o aprendizado dos estudantes é algo preciso e, ao mesmo tempo, um dever deles. Então, vocês viram que nós temos aqui, no terceiro tópico, outro verbo, o verbo garantir, que indica a ideia de certeza, intensificando
o valor do argumento. Professor, eu sempre vou ter verbos fazendo esse papel de marcador, de modalizador? Não, posso ter outras construções também. No caso aqui desse texto, os verbos e as locuções verbais estão trazendo essas modalizações. Os modalizadores, então, são utilizados para construir a estratégia de convencimento do leitor sobre a importância da doação de corpos para a evolução da ciência e de seus futuros profissionais. Observe que nós utilizamos argumentos o tempo todo no nosso cotidiano, seja para construir textos na escola, seja para convencermos alguém de algo que nós queremos fazer. Isso pode acontecer na nossa casa, ou até mesmo no trabalho, na igreja, em qualquer esfera social que o ser humano participe, né? Mas, às vezes, utilizamos os modalizadores de uma maneira que nem percebemos, mas elas estão presentes nas nossas práticas textuais, tá? Então, eu quero te convidar a refletir um pouquinho sobre os modalizadores. Por que eles são importantes para o autor e também para o leitor de um texto? Como esse recurso pode funcionar como uma estratégia argumentativa? E além da escrita de textos, em quais contextos as pessoas utilizam com propriedade, percebendo, notando os modalizadores, cientes de que estão utilizando eles? Pensa um pouquinho nisso, hein? E falando em pensar sobre os modalizadores, que tal também realizar uma atividade sobre esse tema? Acesse o portal Conexão Escola, lá tem uma atividade voltada para ele e para outros temas também do estudo da língua portuguesa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.